telespectador que está participando. Olha, você podia repetir a enquete, porque eu acho que a enquete está meio esdrúxula. A enquete é a seguinte, ô Trajano. O título do Botafogo significa que o Tá. Glorioso não vai parar por aí. Glorioso não Vai, para. Pera aí. Glorioso não para. isso. Tá. Segunda opção, vai ter curto prazo. Essa coisa aí vai durar pouco. Ou E o seja, terceiro, para. Né? Curto isso. prazo, para. E o terceiro é, quero que meu time vire SAF. Porque afinal foi um sucesso o título da SAF do Botafogo. Aí que eu acho que entrou de intruso. Sem brincadeira. Eu Hum, acho uma forçação de barra essa coisa da SAF. É o primeiro clube brasileiro que ganha o título e tal. O que eu vou falar aqui, que eu quero abrir aqui, e que eu fiquei muito impressionado, muito tocado com as manifestações, com as emoções, imagens emocionantes que nós vimos lá de Buenos Aires, do Rio de Janeiro, no Engenhão, General Severiano, muitas mensagens, cartas, e-mails, cartas não, que hoje em dia é raro, mas de pessoas. E uma coisa que chamou muita atenção também, as pessoas que levavam seus filhos para Buenos Aires, abraçados aos filhos e tal. E essa festa continuou, depois os jogadores, a delegação chegou ao Rio de Janeiro, passeou ali pelo aterro, muita gente no aterro. Uma emoção tanto. Eu confesso que não esperava tanta emoção, tantas lágrimas, né? Tantas demonstrações de carinho, de afeto do torcedor para o seu clube. Foi uma vitória que você abriu falando que isso acontece ao Botafogo, realmente é verdade. Porque a sensação que deu quando começou o jogo e teve a expulsão, até estava vendo com meu filho e falei assim: isso é um problema, mas também não é um problema. Está dando a sensação para quem está vendo o jogo que o Atlético está vencendo por 1-0. Não, não está vencendo por 1-0. O Botafogo perdeu o jogador. Né? E o que aconteceu? O Botafogo foi um pouco de Atlético no início do jogo e o Atlético não conseguiu ser o Botafogo. O Botafogo se fechou e o Atlético não conseguiu, ficou trocando bola para lá e para cá, mostrando uma enorme incompetência do seu treinador, dos seus atacantes, do seu time, de modo geral. Agora, a emoção tomou conta, isso me deixou fascinado. Eu fiz vários posts no Instagram falando de amigos, torcedores do Botafogo, de gente que já nos deixou. Porque o que o jovem não sabe, ou não quer saber, ou se esqueceu, ouviu dizer, é que o Botafogo está certo, ganhou o seu título mais importante. Mas o Botafogo já foi certamente um dos times mais importantes do futebol brasileiro. O Botafogo foi base da seleção campeã do mundo em 1958 e 62. Botafogo teve Mané Garrincha, Didi, Amarildo, Quarentinha, Paulinho Valentim, Nilton Santos, Manga, etc, etc, etc. Fora aquela geração que veio depois de Jairzinho, Rogério, né? Paulo César Caju, etc. Então o Botafogo foi grande durante muito tempo. Passou por uma fase de pasmaceira. E aí veio esse título. E vai ter o título do brasileiro, com toda certeza. Eu não sei como é que o torcedor vai reagir a isso, ele vai aguentar com tanta emoção junto em tão pouco tempo. Porque já houve tanta emoção, tanta euforia, tantas lágrimas. Isso pode acontecer no meio da semana. No meio da semana, daqui a 2 dias, o Botafogo pode ser campeão do brasileiro, se o Palmeiras tomar uma tunda, né, e o Botafogo vencer. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que tem que louvar. A gente tem que, em vez de ficar essa coisa da SAF, não sei o quê, tudo bem, tem importância, esse cara, esse americano que comprou Boquiroto, que ensinou uma série de verdades, não sei o quê, mas eu vou me ater à emoção. Eu vou me ater ao torcedor. Eu vou me ater também ao time do Botafogo, ao técnico do Botafogo. Né? Porque o futebol, o que a gente gosta do futebol, quer ver no futebol, é isso. É um time se aplicando, ganhando dentro de campo, com qualidade, com emoção, com esforço, e ver uma torcida comemorar com a exaustão um título que jamais o seu clube havia conseguido. Então, nessa enquete aqui que eu falei que é um pouco esdrúxulo, porque na minha cabeça, hoje, foi ontem, não entra esse negócio aí que está na enquete. Ainda permanece a imagem daqueles torcedores emocionados, chorando, se abraçando, em Buenos Aires, de General Severiano, no Engenhão, nas ruas, nas redes sociais. Para mim, fica isso e vai permanecer durante muito tempo. Até pensar em outro esquema nessa enquete aqui, eu talvez. Deixa passar o Natal, o Ano Novo, ano que vem eu converso. boa. Juca,
Bom dia. Que título espetacular do Botafogo, já que estamos falando do campo. Sem dúvida, bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe que eu revivi meus tempos de criança, né? Eu já contei aqui, eu era uma criança que no Rio de Janeiro era botafoguense, porque o meu alvinegro aqui em São Paulo não ganhava